Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos muito para abordar. O mercado está em queda, principalmente nas empresas de tecnologia e inteligência artificial. Está circulando uma história sobre a Oracle e a OpenAI. No momento está um pouco confuso. Também quero abordar alguns dados específicos do mercado que podemos analisar e depois falar sobre algumas empresas em particular. Isso pode proporcionar uma valorização de até 50% em 2026. Vamos começar com a principal notícia do dia, a Oracle e a OpenAI, acompanhada de um comunicado da empresa. Sam Kelly, estávamos falando disso agora. A porta-voz da Oracle negou à Consumer News and Business Channel a matéria da Bloomberg sobre supostos atrasos da Oracle nos data centers para a OpenAI. Não houve atrasos em nenhum dos locais necessários para cumprir nossos compromissos contratuais, e todos os marcos continuam dentro do cronograma. Continuamos totalmente alinhados com a OpenAI e confiantes em nossa capacidade de cumprir tanto nossos compromissos contratuais quanto os planos de expansão futura. Isso é em relação ao acordo de 300 bilhões de dólares da Oracle com a OpenAI. Houve uma notícia mais cedo hoje de que a empresa estava atrasando a implementação de alguns data centers para a OpenAI. A Oracle reafirmou publicamente que isso está errado e mantém total alinhamento com a OpenAI. Você está vendo as ações se moverem aqui em tempo real em resposta a esse comentário da Oracle. Agora, as ações estão acima das mínimas da sessão e caindo cerca de 28%. Vamos seguir acompanhando essa história. Também quero citar os swaps de crédito da Oracle, que têm mostrado certa correlação com as ações. KLLIT, você vai ver isso cair também. E se olharmos para alguns nomes aqui, a Oracle ainda está em 45%, fechou a sexta-feira com uma 45%. Se você olhar para as ações baratas, certo? Muitas delas, se não todas, na verdade caíram bastante na sexta-feira. A Broadcom caiu 11% após divulgar seus resultados trimestrais na quinta-feira. Os números eram bons, mas a ação já estava valorizada e negociada a 45 vezes o lucro futuro. Nós analisamos isso esta manhã, a Nvidia está sendo negociada a 25 vezes o lucro futuro. Então, talvez o mercado esteja recuando agora, certo? Porque basicamente saímos de um mercado totalmente concentrado apenas na Nvidia e no grupo Nvidia OpenAI. E depois mudamos para os TPUs do Google e a Broadcom. E talvez agora o mercado esteja puxando um pouco de volta para a realidade, mas não para por aí. Nas Neoclouds, a Root 8 caiu mais de 10%. CoreWeave, Iron caiu 8% e a Nebu 7%. Então, realmente, parece que agora o mercado está apenas procurando desculpas. Só está procurando desculpas para puxar tudo para baixo. Recentemente surgiram informações sobre a Microsoft. A Microsoft levou cerca de 1 hora para responder a isso e dizer que não era verdade. E hoje temos exatamente a mesma coisa. Então parece que o mercado está procurando desculpas para derrubar as ações. Na minha opinião, ainda está naquele modo de rally odiado agora, é claro. Isso pode oferecer oportunidades para muitos investidores que ainda estão procurando comprar mais ações de certas empresas, especialmente no final deste ano, e se posicionar muito bem para 2026 e além. Porque acabamos de passar por uma temporada de resultados, os números foram muito bons e os comentários também foram muito bons. Sim, é verdade que nessa semana tivemos um Fed mais dovish pela primeira vez, mas depois a Oracle fez o mesmo, certo? O relatório da Oracle foi razoável, mas a teleconferência foi um completo desastre. O que foi mencionado lá não fazia sentido, não era direto ao ponto, o áudio estava péssimo, na verdade, então tá. Em termos de sentimento, o sentimento em torno da Oracle e da Corif, todo esse ecossistema da OpenAI, não foi dos melhores. Então o mercado está só tentando encontrar falhas aqui e ali na história e ver o que cola. Talvez você não goste, mas acredito que é o que está acontecendo. E aí cabe a essas empresas continuar executando e mostrar para os céticos que na verdade não é bem assim. Olha, existe aqui um negócio viável. Estamos fazendo o que devemos fazer e esperamos crescer. Então essa foi a primeira parte. A próxima parte é falar um pouco sobre as empresas para 2026. Isso pode render até 50% de valorização e vou explicar o motivo citando 4 nomes. Mas como vocês sabem, eu poderia ter escolhido apenas o PayPal e seria isso. Mas agora vou falar um pouco sobre o Uber. Faz tempo que não falamos sobre a Walt Disney. Sim, ainda assim, Duolingo revisitando isso um pouco e também a Shift4. Se você gosta desse tipo de vídeo, aperte todos os botões. Nós realmente agradecemos. Se quiser me apoiar ainda mais, confira o link na descrição. Veja no comentário fixado as 10 melhores ações para comprar ou acesse fullcom/CautInvestor. Muito obrigado e também um agradecimento especial à Fiscal, Inteligência Artificial, por patrocinar este vídeo.
Use meu link na descrição ou comentário fixado e ganhe 15% de desconto. E se você for um novo usuário, pode experimentar e vai realmente ganhar um Fiscal Pro de graça por 2 semanas. E claro, obrigado a todos que têm usado o meu link nas últimas semanas e meses. A Uber segue com um ótimo ano, acumulando alta de 34%. Mas agora sim está passando por uma queda de cerca de 154% ou algo assim. Está principalmente relacionado a veículo autônomo, mais especificamente a Waymo. Agora lembre-se do que conversamos no último mês e meio, quando analisamos certos nomes. Quando olhamos para o mercado de ações, ele vinha atingindo e negociando próximo das máximas históricas por bastante tempo. Mas muitos desses nomes não estavam participando disso, e nós ouvimos uma pequena entrevista, uma entrevista curta. No começo do dia... As ações estão em níveis recordes, o que você acha? Estou um pouco preocupada com o São Paulo 500 daqui em diante. Acho que ele sobe um pouco até 2026, mas não muito. Na verdade, eu acho que mais ação vai acontecer abaixo dos maiores nomes, e nós já começamos a refletir isso nas estratégias da Robinhood, que são as carteiras que gerenciamos. Se você observar desde 29 de outubro, as 100 ações com melhor desempenho este ano em retorno, apenas 41 delas, ou melhor, 41 delas, devo dizer, tiveram retorno negativo desde 29 de outubro. E elas não se recuperaram desde a correção. Então, na verdade, eu acho que foi aí que a rotação realmente começou. E foi aí que eu acho que, nós começamos a investir. Tivemos, por exemplo, bancos regionais. Nomes de consumo é realmente outra coisa que estamos começando a gostar também. E o que temos mostrado todo domingo durante a visão geral da carteira é que, de repente, estamos realmente vendo alguma melhora no que estamos recebendo. Aqui, alguns dados da Subtrade. Novamente, olhamos para o São Paulo 500 depois que mais de 73% das ações do São Paulo 500 avançam, enquanto o São Paulo ganha menos de 0,21%. Agora, temos visto isso com frequência. De repente, muitos nomes estão realmente avançando, muitos nomes têm mostrado um impulso positivo. Isso não é algo que temos visto nos últimos 2 meses. Apenas as grandes empresas ainda estavam mostrando algum bom impulso. Mas agora isso está mudando um pouco. E como você pode ver aqui, nas próximas semanas e meses, as probabilidades do ES. O C verde ainda está a nosso favor. Considerando apenas 4 dias depois, quase 90% das vezes ficávamos no verde. Agora eu também tenho mais alguns dados para vocês, e claro, vamos voltar aos nomes específicos que queremos abordar. O SP500 teve uma correção de 5 a 10% e atingiu novas máximas em 2 meses. Aqui as probabilidades estão novamente a nosso favor. E se você olhar para as datas em que o mercado estava, ou um mês depois, 2 meses depois, o mercado, ou neste caso, o SIP, o SP estava em alta. Você só precisa olhar quando isso aconteceu, e sim, foi o estouro da bolha das .com. Removendo esses casos, as chances aumentam e, em média, subimos ainda mais. Mas é claro, se eu começar a remover algumas datas que eu não gosto, então esses dados simplesmente deixam de fazer sentido. Mas esse é basicamente o quadro completo. Então, se olharmos para o SP500, quando o VIX cai abaixo de 15 pela primeira vez em mais de 2 meses, que é o que aconteceu, isso é basicamente o que podemos esperar se olharmos para um ano à frente. 100% das vezes o SP está positivo. Mas após uma semana, só 40% das vezes estamos positivos. 2 meses depois é meio a meio. Mas, em média, estamos um pouco negativos. E se olharmos para o drawdown máximo, temos uma média aqui. Se considerarmos o drawdown máximo em um ano, por exemplo, 647%, e analisarmos apenas um mês depois, o valor é negativo em 172%. Claro, vou falar mais sobre isso na visão geral da carteira deste domingo. É onde analisamos muito mais dados agora. Voltando para a Uber, ela vale 177 bilhões de dólares com PL futuro de 253 vezes negociando a 11. Mas houve algumas coisas pontuais que aconteceram lá que, claro, aumentaram os lucros. Mas mesmo se olharmos aqui para o futuro, esta é uma empresa que ainda deve crescer muito bem nos próximos 2 anos. As margens e o fluxo de caixa livre estão melhorando. Esta ação não é cara. Olhando para algumas margens do negócio nos últimos 12 meses, você pode ver que a margem operacional vem melhorando bastante. Temos margem operacional acima de 9% e margem de fluxo de caixa livre de 174%, ambas em melhora. Nos últimos anos, a margem bruta permaneceu em 397%
e é líquido em 336%. O caixa das operações melhora a cada trimestre, principalmente ao analisar os últimos 12 meses, oferecendo uma visão mais clara. O retorno sobre o capital investido é de 255%. E claro, o lucro líquido tem sido positivo há um tempo, mas também está melhorando aqui. Revendo o sentimento atual sobre o Google, ele tem se saído muito bem. No ano subiu mais de 30% e superou o mercado. Você analisará alguns indicadores do último trimestre divulgado. É um negócio que está funcionando a todo vapor. Mas no momento, o que temos novamente é o sentimento que faz o preço cair, e a narrativa. Assim como há um ano, na verdade, exatamente como há um ano. Então o que temos aqui é a Waymo, que pertence ao Google. A Waymo anunciou que está fazendo 1 milhão de viagens por mês e disse que está no caminho certo para manter esse mesmo volume. Mas por semana em 2026, isso é incrível, claro. A Waymo está se expandindo rapidamente em várias cidades dos Estados Unidos e também em Londres e Tóquio. Agora, se olharmos para a Uber faz cerca de 1 milhão de viagens a cada 40 minutos, não por dia, não por semana. A cada 40 minutos, Uber Eats, 1 milhão de viagens. É uma diferença enorme, claro. Meus parabéns à Waymo. Mas eles ainda estão bem longe do que seria, digamos, algo que mudaria completamente o jogo para Uber Eats e Waymo. Eles realmente formam parcerias. Observando as viagens nos últimos trimestres, vemos um aumento interessante. E na verdade, no último trimestre, vimos uma pequena aceleração no crescimento. O número de consumidores ativos mensais cresceu 174%, as reservas brutas aumentaram 214% e a receita de mobilidade subiu cerca de 19%. O crescimento anual de 29% na entrega de frete não é tão expressivo quanto parece. Mas só para mostrar que, sim, eu acho que o mercado de mobilidade está se expandindo no momento. Eu também acho que a Waymo ele está ganhando um pouco de participação de mercado, porque eles basicamente estão começando do zero, então você vai acabar pegando um pouco de participação de mercado. Mas a Uber ainda é a líder de longe, e eu realmente acho que, em um futuro de veículos autônomos, a Uber ainda vai continuar. Esse centro, esse marketplace, onde muitas empresas vão simplesmente colocar suas frotas. Agora, isso não é tudo. Mais recentemente tivemos esse anúncio. O Uber Direct agora está integrado ao Shopify, oferecendo entrega no mesmo dia ou agendada diretamente das lojas online dos comerciantes do Shopify, tudo impulsionado pela rede da Uber. Agora você transporta mais que pessoas. Sim, isso está mirando na UPS, FedEx ou até mesmo na Amazon. Ainda não terminamos. O varejo na Uber também está crescendo rapidamente. Na verdade, isso cresceu 300% nessa Black Friday nos Estados Unidos e vai se tornar cada vez maior no futuro. A ação agora está em $85 no gráfico semanal, bem na média móvel de 50 dias. Claro, se ela aumentasse cerca de 50% nos próximos 12 meses, estaria sendo negociada por volta de $127. Passando para a próxima, agora é a vez da companhia Walt Disney. A companhia Walt Disney recebeu alguma atenção esta semana, porque eles investiram $1 bilhão na Open, inteligência artificial, e eles vão licenciar sua propriedade intelectual para a OpenAI ser usada no Sora. Vamos discutir isso em breve, mas agora, a Walt Disney ainda vale cerca de $200 bilhões, variando 1 bilhão para mais ou para menos. Ela, é claro, teve um desempenho inferior ao do mercado nos últimos 5 anos, mas, fundamentalmente, o negócio ficou cada vez melhor. Temos aqui uma ação barata, PL atual de 163 vezes e futuro de 169 vezes. As margens em geral também melhoraram. Se olharmos para a margem operacional, ela vem melhorando. A margem de fluxo de caixa livre teve uma pequena queda aqui, mas claro, está melhorando bastante desde as mínimas lá em 2022. E vimos que o streaming pode se tornar um negócio muito lucrativo para uma empresa que sabe como operar um negócio direto ao consumidor. Eu realmente acho que estamos vendo algumas melhorias aqui quando se trata da Disney e do negócio direct to consumer deles. Então estamos vendo as margens em geral melhorando para a empresa. Olhando para o retorno sobre o capital investido, isso também melhorou, está em 78%. E claro, o lucro líquido, você pode ver claramente uma aceleração no crescimento. Agora, o que, digamos, puxou as ações para baixo, especialmente depois que eles divulgaram seus últimos resultados, foi essa queda no segmento de cabos. Os resultados foram prejudicados. A receita do quarto trimestre de 2025 ficou um pouco abaixo das estimativas.
Também recebemos comentários positivos sobre o negócio de streaming. Então o segmento de streaming não é mais um queimador de caixa. Bob Iger prometeu lucro por ação com 2 dígitos de crescimento em 2026 e alta anual composta. Acho que tem crescido cerca de 19% nos últimos 2 a 3 anos. Em 2026, grandes filmes serão lançados. Um deles, Avatar, estreia na próxima semana. Zootopia 2 provavelmente vai arrecadar $1 bilhão no mundo todo. Na última vez que vi, era 900 milhões de dólares. Eles têm um grande programa de recompra de ações e pagam um pequeno dividendo. Então, ao se tornarem mais lucrativos, podem fazer isso. Porque houve um período em que a Disney não estava mais pagando dividendos. Bem, eles realmente não tinham fluxo de caixa livre para sustentar isso. Agora que está voltando a ser um pouco mais lucrativa, pode sustentar recompras maiores e, claro, um dividendo mais alto. Agora, se olharmos para o crescimento da receita, essa não é uma empresa de alto crescimento, certo? Não é mais uma empresa de alto crescimento. A expectativa é de crescimento entre 4% e 6% nos próximos anos fiscais. Se olharmos para o fluxo de caixa livre, espera-se que ele fique mais ou menos estável. Eu realmente acho que eles podem fazer muito melhor do que isso. Para o fisco 26, a empresa prevê dólares dos Estados Unidos, 10 bilhões em fluxo de caixa livre. As estimativas atuais estão um pouco abaixo disso. Então, se olharmos para o total de assinantes pagos do Disney Plus nos últimos anos, ele aumentou, mas não tanto assim. No último trimestre, aumentou 5%. Também penso que, com toda essa situação envolvendo Netflix, Warner Brothers, Paramount e talvez Disney, a Disney pode estar ganhando mais apenas pelo valor da compra da Warner Brothers. Se analisarmos os segmentos, as linhas de negócios são entretenimento, esportes e experiências. Nos últimos anos, você pode ver esse aí. Entretenimento cresceu a uma taxa de crescimento anual composta de 32%. Esportes ficou basicamente estável e experiências cresceu, 65%. Recentemente, essa notícia foi divulgada. A Walt Disney e a OpenAI fecharam um acordo histórico para levar personagens de todas as marcas Disney à Sora. Como parte do acordo de 3 anos, a Sora poderá criar vídeos sociais curtos a partir de pedidos dos usuários, para serem assistidos e compartilhados pelos fãs. Com mais de 200 personagens da Disney, Marvel, Pixar e Star Wars, o acordo permitirá que vídeos curtos da Sora, criados por fãs, estejam disponíveis para streaming no Disney+. Disney e OpenAI declaram compromisso conjunto com o uso responsável da inteligência artificial protegendo usuários e direitos dos criadores. Com o acordo de licenciamento, a Disney será um grande cliente da OpenAI, usando sua propriedade intelectual para criar produtos, ferramentas e experiências, incluindo para o Disney Plus, e adotando o ChatGPT para funcionários. Como parte do acordo, a Disney investirá dólares dos Estados Unidos, $1 bilhão em ações da OpenAI e receberá opções de compra adicionais. Novamente, ainda não entendo totalmente o que a Disney ganha com isso, porque essencialmente sim, eles estão investindo $1 bilhão na Open, inteligência artificial, e também estão licenciando sua própria propriedade intelectual para a Open, inteligência artificial. Significa que a OpenAI pagará um valor à Disney, e a Disney investirá no negócio. Mas o que a Disney ganha com isso? Apenas conteúdo extra criado por fãs com base na propriedade intelectual da Disney? Qual que é o objetivo? Eu não entendo. E se olharmos para a Disney, essa ação agora, podemos ver isso. Sim, essa semana ela teve uma pequena alta, uma boa alta, subiu quase 6% na semana. Se ela crescesse 50% a partir daqui, ou aumentasse 50% a partir daqui, a ação estaria sendo negociada em torno de $170, indo para uma ação que foi muito prejudicada este ano. No acumulado do ano, ela caiu quase 40% e está passando por uma queda de 63% em relação ao seu pico. E essa é a Duolingo, agora avaliada em $929 bilhões. Essa empresa está sendo negociada por um valor menor, principalmente ao considerar o índice preço-lucro. Mas o índice futuro está em 513 vezes agora. Vou explicar em um instante, mas o que você recebe aqui é um nome totalmente esmagado. Ao receber esse nome, você logo ouve pessoas dizendo que é dinheiro morto. Não compensa investir, pois a ação está em baixa. Se você observar o negócio, as 368%, fluxo de caixa livre, em 116% e margens líquidas de 40%. Claro, algumas dessas variam, mas ainda assim é uma empresa que deve crescer muito mais rápido do que muitos dos nomes populares por aí. Claro, se você não acredita na tese, se você não acredita no modelo de negócio, então eu entendo por que você não gostaria de comprar esse nome.
Se você analisar melhor, verá que a margem operacional melhora e a de fluxo de caixa livre segue estável há tempos, mas ainda alta. 368%. A margem de lucro bruto está caindo, como você pode ver, mas está caindo para cerca de 72% mais ou menos. A margem de lucro líquido realmente aumentou. Você vai entender quando eu mostrar os dados trimestrais e o caixa das operações, que está crescendo. E aqui você pode ver o que aconteceu com o lucro líquido no último trimestre. Um grande salto. De novo, foi algo pontual. Então, Duolingo, o que está acontecendo afinal? E sim, eu realmente crio esses gráficos em um Gemini Nano Banana. É incrível. Então, as ações caíram mais de 60% das máximas e 40% das recentes devido à perspectiva fraca de lucro. E o medo de, claro, ser prejudicado pela OpenAI e aplicativos de tradução, embora eu ache que a maioria das pessoas já entende que Duolingo não é um aplicativo de tradução. Mas tudo bem, então. Quando se trata de crescimento de usuários, 50 milhões de usuários ativos diários, 50 milhões e crescendo, a monetização dos Macs ainda é, claro, algo que eles precisam melhorar. E claro, temos a maior adoção de xadrez, matemática e música que ajuda na retenção no aplicativo. Mas o que vimos é, claro, que o negócio como um todo não está passando por dificuldades. Este negócio ainda deve crescer muito mais rápido que muitos nomes populares que já cobrimos no canal. Não, esse não é o problema, nem é questão da receita de publicidade ou assinaturas desacelerando. Não, isso também está subindo e indo para a direita e em um ritmo muito bom. Assinantes pagos, isso também está aumentando agora. Claro, as comparações ano a ano aqui estão diminuindo, mas ainda está crescendo, 337%. E eu acredito que a proporção entre gratuitos e pagos está em torno de 10% mais ou menos, e isso vem melhorando nos últimos anos. Então esse não é o problema, isso não é o problema. Também, os usuários ativos diários ainda estão aumentando, ou até mesmo os usuários ativos mensais. Porque lembre-se, no trimestre antes do último, vimos os usuários ativos mensais caírem e o mercado já ficou assustado. Houve uma explicação, e isso foi apesar do aumento dos usuários ativos diários e na verdade vimos uma recuperação. Então qual que é o problema? Bem, o problema aqui, novamente, é a percepção, é o sentimento em torno do nome. Além disso, o fato de que a administração realmente disse isso. Olha, agora vamos entrar em uma fase de investimento. Também vamos entrar agora em uma fase em que vamos focar no crescimento da nossa base de usuários e fazer menos na parte de monetização. Claro, quando Wall Street ouve algo assim, eles não gostam, mas pense sobre isso. Se a monetização da base atual está funcionando e melhorando a cada ano, então por que você não iria querer que eles aumentassem? E garantir que haverá ainda mais usuários no aplicativo e então fazer exatamente a mesma coisa em relação à monetização, já que funcionou antes, parece uma escolha óbvia. Mas sabemos que toda vez que uma empresa entra em um ciclo de investimento de curto prazo, o mercado não gosta, porque isso realmente levanta algumas questões. E é por isso que temos visto essa grande queda no preço das ações. Nas últimas semanas, vimos as ações se recuperarem um pouco. Ela está se aproximando da média móvel de 200 dias aqui no gráfico semanal. E se ela subisse 50% nos próximos 12 meses, chegaria a um preço em torno de $309. Por fim, este é claro um movimento para uma empresa pequena. A ação de 475 bilhões de dólares no acumulado do ano caiu 36% e desde as máximas caiu mais de 453%. O preço-alvo médio dos analistas está muito acima do atual, em $94. Esta é uma nova empresa. Jared Isaacman agora comanda a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Ele não é mais o Chief Executive Officer da empresa há alguns meses, mas ainda é o maior acionista da empresa. Agora, é claro, esta é uma empresa que gosta de fazer muitas aquisições. A mais recente foi a maior delas, que é a Global Blue. Esperamos ver uma reação muito mais positiva em 2026. Olhando para a margem do negócio, a margem operacional ficou novamente próxima de 8% nos últimos 12 meses. A 107% está estável há tempos. Aqui eles usam o fluxo de caixa livre para financiar. Muitas grandes aquisições, assim como as menores. A margem de lucro bruto está melhorando. A margem de lucro líquido sofreu uma pequena queda recentemente, está em 6%. O caixa das operações sobe e vai para a direita, depois analisando o retorno sobre o capital investido. Nos últimos 12 meses, isso chegou a cerca de 5%.
Estou mostrando aqui os dados trimestrais, porque aqui também você pode ver que há cerca de um ano tivemos um grande salto, um aumento pontual e enorme aqui no lucro líquido. Então, quando você olha para os últimos 12 meses, caso veja uma diferença tão grande assim, coloque no modo trimestral para ver em qual trimestre houve um possível benefício líquido pontual. Com o Shift 4, é basicamente isso que você recebe. O segundo maior do setor de restaurantes nos Estados Unidos, o número 1 em hospitalidade nos Estados Unidos, número 1 em esportes e entretenimento nos Estados Unidos e número 1 em varejo de luxo globalmente. No último trimestre, eles separaram o crescimento orgânico do não orgânico. Então, a receita bruta, menos as taxas de rede, subiu 16% em relação ao ano anterior, 19% excluindo a Global Blue, 18% de crescimento orgânico. O diferencial da Shift 4 é realizar diversas fusões e aquisições. Eles compram muitos players menores para integrar as soluções e depois reduzem custos. Até agora isso tem funcionado. Caso contrário, esse não seria um negócio tão bem administrado, onde as margens e o perfil de lucratividade do negócio só aumentam. Eles seguem reafirmando a meta de dólares dos Estados Unidos, 1 bilhão em fluxo de caixa livre ajustado para 2027. Então, em resumo, é basicamente isso. E se olharmos para os catalisadores de 2026, você tem internacional e novos segmentos, você tem basicamente o poder de todo o ecossistema. Isso começará a aparecer em 2026 e nos anos seguintes. E se você olhar para as estimativas atuais para os próximos anos, crescimento de receita de 27%, crescimento de receita no ano fiscal de 25, quase 24 em 2026 e depois mais 17% de crescimento ano a ano no ano fiscal de 27. O fluxo de caixa livre deve crescer ainda mais rápido e atualmente estamos falando da taxa de saída de 27 do fluxo de caixa livre ajustado. A meta deles é 1 bilhão em 2027. Atualmente, as estimativas estão em 847, vamos chamar de 48 milhões de dólares em fluxo de caixa livre. Se olharmos agora, a ação está bem perto da média móvel de 200 dias no semanal. Se subir 50% no próximo ano, ficará pouco acima de 100 dólares. Acho viável se continuarem executando e mostrarem ao mercado que as sinergias funcionam, desde que a economia colabore. Nós teremos uma Copa do Mundo nos Estados Unidos no próximo ano, então isso com certeza vai ajudar em um desses trimestres. É algo pontual, então no ano seguinte isso vai ser um obstáculo, mas para o próximo ano pode com certeza ajudar o negócio. Então, no geral, é isso da minha parte neste vídeo, um vídeo extremamente longo. Eu sei, peço desculpas, mas espero que você goste desses episódios mais longos, onde cobrimos bastante coisa. Me avise se você gosta desse tipo de coisa. Se não gostar, me avise também. Confira o fiscal.ai para ganhar 15% de desconto, o link está na descrição e no comentário fixado. Tenha um ótimo fim de semana, tchau, tchau.